religião ensina que o papel do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, é ficar apontando o dedo para os nossos erros, para os nossos pecados. Mas o Espírito Santo não faz parte desse ministério. Esse é o ministério do diabo. O diabo é o acusador e não o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para convencer você do pecado. O Espírito Santo vem para convencer o mundo, o incrédulo. Qualquer voz que queira te convencer de que você ainda é um pecador, culpado ou condenado diante de Deus, não é a voz do Espírito Santo. A palavra ministério significa serviço. Então, qual é o serviço do Espírito Santo? Por que o Espírito Santo foi enviado? E lá em João, no capítulo 16, que é o texto que nós temos usado como base, Jesus ele diz que o Espírito Santo vai nos guiar, nos conduzir em toda a verdade. E hoje nós vamos entender que essa verdade que o Espírito Santo tem para nos revelar e nos conduzir é muito mais libertadora, transformadora do que nós aprendemos nesses anos de religião. A fé cristã, a vida cristã, ela é um caminho que nós precisamos trilhar, que nós precisamos ser conduzidos. Por isso Jesus disse que o Espírito vai nos conduzir na verdade, porque a fé é um caminho, é uma caminhada de longa distância. Por isso que nós precisamos entender os fundamentos do Evangelho, para que nós possamos trilhar o caminho correto. Porque imagine, você trilha 30, 40, 50 anos da sua vida, e chega no final, você descobre que você caminhou a trilha errada, você está no lugar errado. Misericórdia. E nessa de caminho, muitos cristãos vivem trilhando um caminho errado, eles vivem com medo do Espírito Santo, porque eles aprenderam que o Espírito Santo nada mais é do que um fiscal de pecados. O Espírito Santo foi enviado para fiscalizar a sua vida. Então as pessoas dizem, cuidado com o que você faz, Deus está vendo, o Espírito Santo está vendo, o Espírito Santo está com você. Se você pecar, o Espírito Santo vai te acusar, vai trazer condenação. Mas não é isso. A religião ensina que o papel do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo, é ficar apontando o dedo para os nossos erros, para os nossos pecados. Mas o Espírito Santo não faz parte desse ministério. Esse é o ministério do diabo. O diabo é o acusador e não o Espírito Santo. Amém? Agora, eu quero ler um texto com você, lá em Levítico, capítulo 14, vai mostrar para nós um ritual que Deus estabeleceu na lei, que é o ritual da purificação de um leproso. A lepra na Bíblia é a maior figura que representa a nossa natureza pecaminosa. Então, todas as vezes que você vê no Antigo Testamento e no Novo Testamento, falando sobre lepra, Jesus curando leprosos, o contexto, a figura representativa ali é a libertação da nossa natureza pecaminosa. E em Levítico 14 nós temos o ritual de purificação do leproso. Só para você entender o contexto, a lepra era algo incurável. Mas se por algum motivo um leproso fosse curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote para fazer esse ritual. Levítico 14, vamos ler do versículo 3 até o versículo 7, que diz assim: se constatar que a pessoa foi realmente curada da lepra, o leproso mandará trazer, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de escarlate, que é vermelho, e um galho de isopo. E ordenarás em seguida que se molhe uma ave em um vaso de argila sobre água corrente. Tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã escarlate, o isopo, e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave imolada sobre a água corrente.
Fará então 7 aspersões sobre a pessoa a ser declarada purificada da lepra. E assim que a proclamar pura, deixará que voe para o campo a ave viva. Então, se alguém por algum motivo fosse curado da lepra, ele tinha que ir até o sacerdote para fazer esse ritual, para que o sacerdote certificasse que de fato a lepra havia sido curada. É por isso que lá em Mateus, no capítulo 8, nós temos o relato do primeiro milagre de Jesus relatado por Mateus, que é justamente a cura de um leproso. E aí Jesus diz o seguinte para o leproso que foi curado: veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra o teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. De qual oferta Jesus está falando? Dessa de Levítico 14 que nós acabamos de ler. Então o leproso acabou de ser curado milagrosamente por Jesus. Aí Jesus está dizendo para o leproso: agora vai e se apresenta ao sacerdote levando o seu sacrifício. Qual sacrifício? O texto diz que ele tinha que levar 2 aves. Quantas? 2 aves. E é interessante porque aqui existem vários elementos e cada um desses elementos tem um símbolo. Esse ritual que Levítico está trazendo para nós, que Deus estabeleceu, na verdade representa a nossa conversão. Se a lepra aponta para a natureza pecaminosa, a cura da lepra aponta para a nossa conversão, para a nossa salvação. Isso significa que quem é leproso? Aquele que não nasceu de novo. Mas quando nós recebemos Jesus, então nós somos libertos da lepra. Agora, para que seja verdadeira essa libertação, para que seja verdadeira esse novo nascimento, o ritual é importante. Então ele fala sobre 2 aves que deveriam ser levadas. Uma seria morta e a outra ficaria viva. Então era pegado um vaso de barro. Esse vaso de barro representa a humanidade, e pegaria a ave, as 2 aves, levaria para a água corrente. Água corrente aponta para a palavra de Deus. Levaria-se junto uma madeira apontando para a cruz, um pano, um tecido vermelho que aponta para o sangue de Jesus. Tudo tem símbolo, tudo apontando para a obra de Jesus. Mas o que eu quero focar é nas 2 aves. Ele diz que uma árvore deveria ser morta e o sangue daquela ave jogaria dentro daquele recipiente. E depois pegaria a ave que estava viva e mergulharia nesse sangue. E depois libertaria essa árvore. Olha que trem esquisito, né? Você lê, você não entende, mas essas aves apontam para Jesus. A primeira ave que vai ser morta aponta para Jesus morto. O sacrifício de Jesus. O sangue daquela ave vai ser derramada no pote de barro, significando a humanidade que vai ser restaurada. Então o leproso, ele vai ser restaurado de fato por causa do sangue do sacrifício. Está compreendendo? Agora, há uma outra ave que vai ser liberta, mas antes dela ser liberta, ela vai ser encharcada pelo sangue. O que significa essa ave que vai ser liberta? Jesus também, mas Jesus na sua forma ressurreta. Quando a gente vai para o Apocalipse, a Bíblia diz que João vê Jesus na imagem de um cordeiro, mas um cordeiro ensanguentado, que foi morto, mas que ressuscitou. Então, a ave morta é Jesus na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, pela libertação da lepra. Mas a ave que voa encharcada de sangue é a nossa culpa sendo levada, porque Jesus está ressurreto e está intercedendo por nós diante de Deus. Amém? Então, o que Deus está trazendo para nós é uma imagem que representa que não há outra forma de sermos purificados da lepra do pecado,
senão pela obra consumada no Calvário. Toda a simbologia desse ritual aponta para Jesus, para a cruz de Jesus. Depois desse ritual, o leproso ia para casa, ficava 7 dias, e no 8º dia ele voltava. E é interessante, porque nada é por acaso. Ele voltava no 8º dia, e como eu já expliquei para você, o 8º dia na Bíblia aponta para a nova criação, pois é o dia da ressurreição. Jesus ressuscitou no domingo, o sábado é o 7º dia, depois do 7, 8. Então o 8º dia, o domingo, aponta para o dia da ressurreição. Então o leproso voltar até o sacerdote no 8º dia para continuar o ritual significa que agora ele não é mais leproso. Ele é uma nova pessoa, ele carrega agora uma nova natureza. A lepra ficou para trás, agora ele está vivendo uma nova vida. Significa que, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nosso passado ficou para trás. O que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o leproso vinha com suspeita de lepra, o sacerdote o analisava, fazia o ritual por ele, agora ele não é leproso mais. Amém? Isso significa que ele vai voltar para a casa dele, ele vai viver a vida dele, mas ele não é mais quem ele era. Ele morreu para a lepra e ele está nascendo de novo para uma nova vida. Da mesma forma, nós, quando nos encontramos com Jesus, nós somos uma nova criação. Agora, o que é interessante? Ele já havia sido curado da lepra, mas ele tinha que passar por um ritual para certificar a sua libertação. O que isso aponta? O batismo. Para muitas pessoas, o batismo é só um ritual religioso, mas não é. O batismo é um marco espiritual na vida de uma pessoa. É o dia que espiritualmente ela está dizendo para o mundo natural e para o mundo espiritual que a lepra morreu e ela está nascendo para uma nova vida. Essa semana passada, ou foi semana retrasada, alguém me perguntou aqui no YouTube sobre o batismo. Se eu crer em Jesus e não me batizar, eu sou salvo? Eu tenho que batizar para ser filho de Deus? Eu tenho que batizar para ser salvo? O que nós precisamos compreender é que batismo não salva ninguém. Não há poder no batismo, há poder na obra de Jesus. Agora, os rituais são importantes. Então, a ceia não tem poder nela mesma, é só um pão e um suco. Não há poder, mas é um símbolo, e há poder nos símbolos. Então, batismo salva? Não, mas todo salvo passa pelo batismo. Por quê? Porque é um marco, é importante. Então, por exemplo, tem crente que fica 6, 7, 10, 1 ano sem cear. Vai para o céu? Vai. Mas vai chegar lá como deveria? Não. Por quê? Porque ele está abrindo mão de algo que é para fortalecer a sua fé. Ceia não salva, batismo não salva, mas quem é salvo toma ceia e é batizado. Amém? E o que isso tem a ver com o Espírito Santo? O que isso tem a ver com o ministério do Espírito Santo? Vamos entender. Lá em João, capítulo 16, quando Jesus vai falar sobre o ministério do Espírito Santo, Jesus fala uma frase que, infelizmente, por causa de uma interpretação errada, de uma interpretação legalista, a religião nos fez entender de forma equivocada esse texto. João 16, versículo 8, diz assim, o que Jesus disse acerca do Espírito Santo: quando ele então vier,
convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Jesus diz que quando o Espírito Santo vier, ele vai ter uma missão, um ministério, que se divide em 3 partes: convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencer aqui é muito importante, porque convencer aqui não é o convencer do português nosso, que é obrigar alguém argumentando. Convencer, no sentido original do texto, significa trazer à luz um conhecimento que estava oculto. O Espírito Santo ele é místico no sentido de espiritual, mas ele não age no misticismo. O Espírito Santo nos conduz pela palavra. Amém? Nós somos gente da palavra. Então, a palavra convencer aqui significa isso, trazer à luz um conhecimento que estava oculto. Ou seja, o que o Espírito Santo vai fazer é por meio da palavra. É por meio de um conhecimento da palavra que estava oculto ou distorcido. É por isso que lá em Levítico 14, e isso em toda a Bíblia, você vai ver algumas vezes aparecendo a palavra isopo. Eu já vi pregador falando que é isopor. Não, não é isopor, não tem um R no final. É isopo. O que é isopo? É uma planta que tinha uma plantinha frágilzinha, que você pegava ela para aspergir as coisas. Então, quando o povo foi liberto do Egito, está lá o isopo. O sangue tinha que ser pegado, molhado no isopo e aspergido. Nos rituais da lei, o isopo está lá. Por quê? O que é o isopo? O que representa o isopo na Bíblia? A nossa boca. A declaração da nossa fé. Então, lá no ritual da purificação, o sacerdote pegava o isopo, molhava no sangue e aspergia 7 vezes sobre o homem que estava sendo purificado. O que significa o isopo? Palavra, a nossa fala. Significa que o leproso só será purificado se eu falar a palavra do sangue. Quando Deus disse para o povo sair do Egito e pegar o sangue do animal e aspergir na porta, significa que só haverá libertação se eu falar a palavra do sangue. Então, quando o Espírito Santo vai nos convencer, exercendo o seu ministério, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, é por meio da palavra. E aí, qual é o assunto do Espírito Santo? 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. E por muitos anos a religião pegou esse versículo e nos ensinou que o Espírito Santo fica perturbando sua cabeça, falando que você é um pobre, miserável pecador, que você tem pecado, que você tem que ser justo e que o juízo vai te pegar. Mas vamos entender o que Jesus fala. E diga comigo, a Bíblia explica a Bíblia. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Se eu pegar esse texto aqui e parar aqui, eu posso dizer um monte de coisa. Eu posso dizer que o Espírito Santo vai te convencer do juízo, porque você está em pecado e você não é justo. Só que a Bíblia explica a Bíblia. Então, olha o que diz o próximo versículo. Do pecado, porque a humanidade... Então, Jesus vai explicar o que ele quis dizer com o ministério do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo tem um ministério claro, e para ficar claro, Jesus explica. Então, o ministério do Espírito Santo é convencer o homem, por meio da palavra, do seu pecado, da justiça. Mas vamos entender a explicação de Jesus. Jesus diz que do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Quem crê em Jesus aqui? Então Jesus, o Espírito Santo não tem que te convencer do pecado.
Por quê? Do pecado, porque a humanidade... Significa que o que Jesus está dizendo não é para os discípulos. Os discípulos criam em Jesus? Então o Espírito Santo não tem que convencê-los, porque o que Jesus diz é que o Espírito Santo vai convencer do pecado quem não crê. Então quem é que tem que ser convencido do pecado? O leproso, aquele que não nasceu de novo. Por isso que a palavra pecado está no singular. O pecado aqui não é atos pecaminosos, mas sim natureza pecaminosa. Significa que o Espírito Santo convence o mundo do pecado da incredulidade. Ele tem a missão de mostrar ao pecador que ele precisa de um Salvador. Significa que quem faz as pessoas receber Jesus não somos nós, é o Espírito Santo. Quem vai fazer essa pessoa que você está orando ser salva não é você. Você só pode orar e pregar sobre o sangue, jogar o sangue na cara dele. Mas quem vai convencer? O Espírito Santo. Mas o Espírito Santo convence por meio da palavra. Então é uma ação. O Espírito Santo convence por meio da palavra que você fala. Por isso que a nossa missão é pregar. Não somos responsáveis pela salvação de ninguém. Tem gente que fala isso, tem pastor que prega isso. Você tem que salvar as pessoas. Não, a gente não salva ninguém. A gente prega, o Espírito convence. O Espírito Santo não vem para convencer você do pecado, porque você já é salvo do pecado. Não é uma ação contínua. O Espírito Santo vem para convencer o mundo, o incrédulo, o que está indo para o inferno. Você não está indo para o inferno, você está indo para o céu. Amém? Vira para o seu irmão e fala para ele: seu lugar é o céu, irmão. Mas o ministério do Espírito Santo continua. Jesus diz que ele vai convencer, além do pecado, vai convencer da justiça. E qual é a explicação de Jesus? Porque eu vou para o Pai e vós. Então preste atenção, ele está sendo direcionado para um público. No versículo anterior não tem público. Do pecado porque há. Então ele não está falando para os discípulos. Agora aqui ele está direcionando aos discípulos. Então a primeira parte não é para os discípulos. Essa aqui é da justiça, porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. Mas parece que ele explicou, não explicou nada. Mas preste atenção na palavra de Jesus: porque eu vou para o Pai. O que significa? Porque eu vou terminar a minha obra. Eu vou consumar a obra, eu vou salvar vocês, eu vou resolver o problema de vocês e vou para o Pai. E se eu vou para o Pai, a obra está consumada. E vocês não vão me ver mais. E porque vocês não vão me ver, vocês precisam ser convencidos da justiça. E o que é justiça no Novo Testamento? Revelação da obra consumada. O que Jesus está dizendo? O trabalho do Espírito Santo na sua vida, que já é salvo, é te convencer que você é justo. Por quê? Porque Jesus foi para o Pai. Jesus está lá? Se ele está lá, a obra foi consumada, o sacrifício foi feito. O Espírito Santo não está aqui para te lembrar do seu pecado, ele está aqui para te lembrar da obra consumada. Essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. O que Paulo diz sobre justiça? 2 Coríntios 5, 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Diga: eu sou justiça de Deus. Então, quando Jesus diz que o Espírito Santo nos convenceria da justiça, essa justiça que não são as nossas obras, não é justiça pelas boas obras, mas é justiça pela fé
no sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Então, significa, e aqui é um ponto muito importante que você precisa compreender, eu preciso compreender, qualquer voz que queira te convencer de que você ainda é um pecador, culpado ou condenado diante de Deus, não é a voz do Espírito Santo. Ainda que fale em línguas, ainda que use a palavra para te mostrar o seu pecado, não é o Espírito Santo, porque o pecado ele vai convencer o mundo, você ele vai convencer da justiça. Você é justiça de Deus. Amém? Não, pastor, mas a missionária veio e ela falou comigo que Deus está chateado comigo porque eu pequei. Ela é mulher de Deus, mas quem falou com ela foi o diabo. Pastor, mas como que o diabo falou com ela? Por meio de crenças erradas. Não, pastor, eu estava orando e eu senti o quebrantamento do Espírito. O Espírito Santo falou comigo que está chateado comigo. Foi o diabo, não foi o Espírito Santo. Porque a voz do Espírito não fala do que você fez. A voz do Espírito fala do que Jesus fez por você. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica no seu coração: você não é mais leproso, você foi curado. Você não é mais pecador, você é filho de Deus, filho amado de Deus. Amém? Então, o ministério do Espírito Santo é convencer o mundo de que precisa ser salvo. Os salvos, ele precisa convencer da justiça. Agora, aqui que entra a parte mais confusa, porque Jesus diz que o ministério do Espírito Santo, do diabo é nos acusar. Eu falei do diabo porque eu li ali, do diabo. João 16:11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está. Então, do juízo, que juízo? O Espírito Santo vem nos convencer do juízo, e de novo, não tem público definido. Jesus está falando para quem? O pecado é para o mundo, a justiça é para os salvos, e o juízo? Para o salvo também, você vai ser condenado. Irmão, não existe essa possibilidade. Se você está em Cristo, você é justo, já não há juízo mais para a sua vida. Pastor, mas eu aprendi assim. Irmão, esquece o passado, foca na palavra. O que Jesus diz em João, capítulo 5, versículo 24? Em verdade vos asseguro, certeza, convicção, confia no Pai. Quem ouve a minha palavra, quem ouve o quê? A minha palavra, não é a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Jesus está dizendo: quem ouve a minha palavra, não é a lei de Moisés, não é o testemunho dos profetas, é quem ouve a minha palavra. Qual é a palavra de Jesus? A palavra da obra consumada. Então ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Agora preste atenção: não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus está dizendo: eu asseguro, se você crê em mim, não tem juízo para você. Mas por que o mundo, por que os pastores pregam que há juízo para a igreja? Porque eles não têm a revelação da palavra de Jesus. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. Por quê? Porque passou da morte para a vida. Você estava morto no pecado, na natureza de Adão, por isso você estava em juízo, mas agora você está na vida de Deus, em Cristo Jesus, e não há mais juízo para você. Amém? O apóstolo Paulo ainda confirma para você:
Romanos 5:9. Agora, como fomos justificados pelo sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, do sangue, seremos salvos da ira de Deus. Não há juízo para você, não há ira de Deus para você, porque você foi justificado pelo sangue. Amém? Agora, isso não é para todo mundo, é para os salvos. O mundo será condenado, o mundo vai passar pelo juízo, mas você está em Cristo e não há juízo para você. Amém? Agora, Jesus diz que o Espírito Santo vai nos convencer do juízo, e a explicação dele é porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, quem que o Espírito Santo vai convencer do juízo? O diabo. O Espírito Santo vai lá no diabo, fala: ô diabo, você está condenado. Não, o Espírito Santo vai convencer você de que o seu inimigo já foi derrotado. O que o Espírito Santo quer colocar na sua cabeça? Você não é alvo do juízo, o diabo é. Deus não é contra você, Deus é ao seu favor. Só aqui nós temos o que deveríamos ouvir e pregar: justiça e juízo. Justiça porque somos salvos em Cristo Jesus, somos justiça de Deus. E o juízo porque o nosso inimigo já foi derrotado. Não importa o que ele faça, ele já é condenado. Amém? Pastor, mas está muito forte o ataque do diabo. O Espírito Santo precisa lembrar você, ele pode estar atacando você, mas ele já é condenado. Ele já perdeu a guerra. Amém? As pessoas têm medo da grande tribulação. A grande tribulação virá, o juízo de Deus virá sobre a terra. Mas ele só vai vir depois que você for embora, você vai ser arrebatado. E por que virá esse juízo de Deus sobre a terra? Porque o anticristo vai estar aqui, e quem será julgado vai ser o anticristo. A grande tribulação não é para você, é para o diabo. Por isso que você vai subir. Enquanto o diabo vai estar aqui sofrendo a ira de Deus, você vai estar lá no céu participando do casamento de Jesus. Amém? É isso que o Espírito Santo quer te convencer. Quando você fala: pastor, eu não vou subir, eu estou fraco, aí o Espírito Santo vem lembrar você: você vai subir, né? Põe o Lázaro na sua cabeça: eu vou subir, eu vou subir. Você vai subir por quê? Porque você é um filho amado de Deus. O diabo está condenado e ele vai sofrer a ira de Deus, mas nós estamos na graça e vamos desfrutar do reino de Cristo Jesus. Amém? Vai ser bom demais. Por isso, quando o diabo vier contra você, meu irmão, lembre-se do futuro dele. Ele será julgado e condenado, mas você já foi julgado e foi absorvido, você é inocente e vai reinar em vida. Agora, vamos voltar lá para Levítico 14, para a gente ver algo importante sobre o Espírito Santo. No versículo 14, o texto diz assim: tomará o sacerdote o sangue do sacrifício, que é a ave que foi morta, e porá sobre o lóbulo da orelha daquele que se purifica, ou seja, o ex-leproso, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Então, o sacerdote depois pegava o sangue do sacrifício, e agora ele vai pegar e molhar o sangue, o dedo no sangue, e vai colocar no lóbulo da orelha, no polegar da mão e no polegar do pé. O que significa isso? O sangue aponta para o sacrifício de Jesus. A orelha aponta para a nossa mente. A mão representa nossas ações. E o pé, o nosso caminhar. Então, aquele sangue do sacrifício aplicado na orelha
Significava, a partir de agora, a sua mente está sendo purificada pelo sangue. Não importa o que você pense, não importa o que você acredite, você é purificado pelo sangue. Depois era aplicado no polegar direito, simbolizando as ações, as obras. Não importa o que você faça, você é purificado, as suas ações são puras diante de Deus. E o polegar do pé direito aponta para o caminhar. Aonde você for, você está coberto pelo sangue. Significa o quê? O que esse elemento, esse sacrifício está mostrando, esse ritual está mostrando para nós, é que por causa da obra de Jesus, Ele nos perdoou completamente, seja aquilo que pensamos, aquilo que fazemos ou as decisões que tomamos, somos completamente perdoados pelo Senhor. Tem gente que diz, não, eu sou perdoado à medida que eu me arrependo e confesso. Não, você é plenamente perdoado, até aquilo que você pensa, você não fez nada, você só pensou, você já é perdoado. Ah, você fez escondido, mas você é perdoado. Tomou a decisão errada, foi para onde não devia, você é perdoado. Diga, eu sou plenamente perdoado. E o sangue é o que determina isso. O sangue nos purifica na nossa mente, nas nossas ações e no nosso caminhar. Mas olha só que interessante, o versículo 17 do capítulo 14 de Levítico. Continuando o ritual, ele diz, em seguida, colocará um pouco do bálsamo que resta na mão, que aqui agora esse bálsamo que é azeite, é óleo, que eu pulei alguns versículos, mas aqui é um óleo, o óleo da unção, o óleo do azeite, e agora ele vai pegar esse óleo, e vai colocar na sua palma da mão do sacerdote, e vai colocar um pouco no lóbulo da orelha direita, daqueles que está sendo passado pelo ritual de purificação, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício. Então, olha só que interessante. Primeiro ele ia aplicar o sangue do sacrifício na orelha, na mão e nos pés. Agora, nesse mesmo lugar onde foi aplicado o sangue, ele vai vir e vai aplicar o azeite. O sangue aponta para o sacrifício, o azeite aponta para o Espírito Santo. O que significa? O Espírito Santo só repousa onde o sangue já purificou. Se você foi selado com o sangue de Jesus, purificado pelo sangue, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo só vem onde há o sangue derramado. Por isso que para ser cheio do Espírito, você tem que ter revelação da graça. Só há plenitude do Espírito onde há revelação do sangue derramado. Significa que a obra do Espírito Santo nada mais é do que confirmar o que Jesus fez. O Espírito Santo não vai trazer revelação nova, ele só vai te lembrar da obra de Jesus. Tem profeta que diz, não, Deus me deu um ministério diferente, Deus, eu tenho uma coisa diferente com Deus, o Espírito Santo age diferente comigo. Se não é marcando, selando o sangue, esse Espírito não é santo, esse Espírito é do diabo. O Espírito Santo vem para confirmar a obra de Jesus. Por isso que o Espírito Santo não pode chamar você de pecador, porque você não é mais pecador, o sangue já te libertou. Amém? O sangue de Jesus foi aplicado na mente, nas ações e no caminhar. E o Espírito Santo? Na mente, nas ações, significa que o Espírito Santo, quando você pensar coisa errada, ele não vai vir para te acusar do que você pensou, ele vai vir para te lembrar do que Jesus fez por você. Ele vai dizer para você, esse pensamento não te pertence, porque você é filho de Deus. Ele não vai vir, você está pensando isso de novo, você é pecador mesmo, olha, eu não aguento mais, eu vou embora. Não,
O Espírito Santo não vai vir focar no que você fez ou pensou, ele vai vir para te lembrar do que Jesus fez. E assim deveríamos ser nós uns com os outros. Quando alguém erra do nosso lado, nós temos que ser cheios do Espírito, e ao invés de falar, mostrar para ele o pecado dele, precisamos lembrá-lo do que Jesus fez por ele. Mas aí a pergunta que a gente pode se fazer é: pastor, mas e quando eu peco? O que acontece? O sangue foi aplicado, mas eu pequei de novo. A lepra, geralmente, ela era fruto de condenação. Então ele se tornava leproso por causa de alguma coisa que ele cometeu de errado, e o juízo de Deus veio sobre ele. Mas é interessante que, uma vez purificado, purificado para sempre. Agora, significa que esse leproso não vai errar mais? Ele vai errar, mas uma vez purificado, ele está purificado. Significa que, se você foi coberto pelo sangue, se você nasceu de novo, se você recebeu uma nova natureza, ainda que você peque, a sua natureza não pode ser trocada. Você é salvo, filho amado, perdoado por Deus em todo o tempo. Amém? Mas e o que o Espírito Santo faz quando você peca? O Espírito Santo não espera você ser perfeito para te selar. Ele te sela para confirmar que, mesmo quando você erra, a obra de Jesus te tornou perfeito diante de Deus. Por isso, quando você se sentir fraco, quando você cair em pecado, seja cheio do Espírito. Ah, pastor, quando eu peco nem orar eu consigo. Porque você é um religioso. Porque se o sangue está aplicado na sua vida, o Espírito está em você para te fortalecer. Não porque você é bom, pelo contrário, porque você precisa dele. No seu pior dia, no seu pior momento, seja cheio do Espírito. Não queira se condenar e nem permita se condenar. Seja cheio do Espírito. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículos 15 e 17, o texto diz: e disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, dos seus pecados e iniquidade nunca mais me permitirei recordar. Então todo o texto é o escritor falando sobre o sacrifício de Jesus. Então ele diz que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, que Deus recebeu o sacrifício de Jesus, e aí ele termina dizendo que igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo. O que significa? Se Deus não se lembra mais do seu pecado, o Espírito Santo não é contra Deus. Se Deus não se lembra, o Espírito Santo também não vai te lembrar. Se alguém está sendo lembrado pelo pecado, não é pelo Espírito que ele está sendo lembrado, é pelo diabo. Porque o testemunho do Espírito é o mesmo testemunho do Pai e do Filho, dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Deus não se lembra do seu pecado, porque o sangue já foi derramado. E o Espírito Santo não vai te lembrar do seu pecado, porque o sangue já foi derramado. Agora, se Deus não se lembra, por que você fica se lembrando? Se o Espírito Santo não te acusa, por que você aceita a acusação? Não caia na mentira do diabo. Por isso eu sempre falo para você: cuidado com pregações que te lembram do seu pecado. Essa não é a voz do Espírito, é a voz do acusador. E quem é o acusador? O diabo. Pastor, mas é um grande pregador, é um grande homem de Deus. Não é isso que está em discussão. O que está em discussão é a palavra. Pode ser um grande homem de Deus, mas se a palavra dele não é a palavra de Cristo, quem está usando a boca dele é o diabo. Aqueles que são guiados pelo Espírito apontam para a obra de Jesus. Você não precisa ter medo do diabo, o diabo já foi vencido. Você é mais do que vencedor. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Colossenses, no capítulo 2,
no versículo 15, ele diz: Jesus despojando, ou seja, tomando o poder, tirando completamente o poder, as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. O que Paulo está dizendo? Todo o poder do diabo foi tirado por Jesus na cruz. Todo o poder pertence a Jesus, não mais ao diabo. O que significa? Aquilo que João diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem é o mundo? O sistema sem Jesus. Se você é de Jesus, você é mais do que vencedor. Qual é o papel do Espírito Santo? Qual é o ministério do Espírito Santo? O Espírito Santo está aqui hoje para te convencer de que você é um filho amado, plenamente perdoado e altamente favorecido, e que o seu inimigo está debaixo dos seus pés. É isso que nós temos que ouvir todos os dias. Ah, pastor, mas eu quero ouvir mensagem nova. Não, irmão, você tem que ouvir o de sempre, porque você ouve o de sempre e ainda não acredita. Quanto mais você ouvir, mais seguro você vai estar. Você tem que ouvir todo dia isso: você é um filho amado, plenamente perdoado, altamente favorecido, grandemente abençoado, selado com o Espírito Santo e marcado para o arrebatamento. É isso que você tem que ouvir todo dia.